Então, o passo inicial é como organizar o desenho. Então, para tudo nós precisamos ter algum tipo de planejamento, porque o desenho começa em branco, né? Eu não tenho nada, eu preciso fazer o desenho. Eu vou estar utilizando, por exemplo, uma folha de papel como essa daqui, branquinho, né? Tamanho A4, aquilo que a gente chama de folha ofício. E posteriormente esse meu desenho, ele vai vir para o meu caderno, né? Eu vou pegar meu desenho e eu vou estar colando o meu desenho aqui no meu caderno. Só que a folha é grande, né? E a recomendação do professor uma recomendação, aliás, uma solicitação é que vocês não dobrem o desenho de vocês, não façam aquelas dobras para estar colando no caderno. Então o professor vai dar dicas de como vocês podem fazer os desenhos de vocês com qualidade, sem a necessidade, por exemplo, de estar dobrando o desenho no final. Eventualmente, alguns desenhos grandes que realmente a gente vai precisar utilizar toda a folha de ofício, e esses não tem jeito, realmente vocês vão estar precisando dobrá-los. Mas a sequência de desenhos que vocês vão estar fazendo, né, essa primeira sequência de desenhos, todos eles são desenhos menores, e vocês vão fazer utilizando uma pequena parte da folha de ofício de vocês, né, vão estar delimitando com uma margem, vão estar recortando individualmente e colando no caderno. É isso que nós vamos ver agora nos próximos passos. Então, nosso conteúdo sobre meios de orientação, esse que nós já começamos com as atividades, nós temos uma série de desenhos que o professor vai estar passando para vocês, que começa com esses aqui, certo? Então, o professor vai mostrar para vocês como é que vocês vão estar fazendo. Esse aqui é o modelo do professor, vocês vão ter acesso da mídia digital, né, pelo arquivo, pelo Google Sala de Aula, pelo Classroom. Vocês poderão estar imprimindo assim, se vocês quiserem, só que vocês vão ter que desenhar cada um desses à mão, feito por vocês, bem caprichado, utilizando todos os materiais, a caneta de desenho, o lápis de cor, recortando individualmente e colando no caderno. De novo, precisa fazer o seu desenho, cada um. Nós vamos ver então, o professor vai demonstrar como fazer um desses desenhos, tá? Então eu vou escolher um desses aqui, que é, por exemplo, o desenho da bússola. A primeira coisa que eu tenho que planejar no desenho é o tamanho que vai ser o meu desenho. Então veja só, eu tenho essa parte aqui, tá? Eu tenho o título bússola e eu tenho essa parte do desenho. Né? Vejam que a folha é bem maior do que isso. Então eu tenho, por exemplo, 5 desenhos. Aqui tem um pequeno textinho, tá? Então tem 5 desenhos nessa folha. E eu vou fazer eles individualmente, ok? No exemplo, então, o professor vai estar demonstrando como fazer a nossa bússola, esse aqui. Nós chegamos já nesse ponto aqui, então o professor delimitou um espaço aqui do desenho para a gente poder fazer. Então, recolocando aqui de novo, o desenho original tem cerca de 6,5 cm de circunferência, tá? E eu fiz a parte do desenho aqui com 8 centímetros, significa que ele vai caber bem aqui no meio e ainda vai sobrar um espacinho de cada lado ali. Eu também fiz ele um pouco mais comprido, nesse caso aqui com cerca de 10 centímetros, porque o título também vai ficar aqui dentro do nosso desenho. E margeando todo o desenho, então, o professor mediu aqui e desenhou uma margem de 0,5 centímetro, tá? Então, a nossa margem aqui, ela tem 0,5 centímetros. Isso vocês vão fazer em todos os desenhos de vocês, ok? Então, 0,5 centímetro de margem para todos os desenhos.
pronto, agora nós já temos todo o rascunho do desenho, né? Então, eu procurei copiar de novo o desenho o mais próximo possível, né? Utilizando o compasso, a régua. Então, sempre bastante importante, tudo que for circunferência, façam com o compasso, né? E tudo o que for linhas retas, desenhe sempre com a régua, né? Linha reta com a régua. Muito bem, o que falta agora? Falta passar a caneta de desenho, então é o que eu vou estar fazendo em seguida, né? Então, tudo que tiver aqui a lápis vai ser feito com a nossa caneta de desenho 05, né? Ponta porosa aqui na cor preta. De novo, tudo que está lápis, né? Vamos passar a caneta. Muito bem, o desenho já está concluído, né? Já foi todo passado com a caneta de desenho. De novo, relembrando então, a caneta de desenho é extremamente importante para que vocês possam finalizar os desenhos de vocês. E aqui a gente pode fazer um pequeno comparativo, né? Então o desenho não vai ficar exatamente igual, né? A ideia é que vocês utilizem os modelos para fazer o desenho de vocês, sempre procurando reproduzir o mais próximo possível, né? Alguns dos detalhes aqui são importantes, os números, né? Alguma parte de proporção precisa ser colocada no desenho. Aqui, é claro, eu tive a oportunidade de pegar o desenho que estava impresso, né? Mas eu podia simplesmente estar com o telefone aqui, né? Dando zoom e tal, e fazendo o meu desenho aqui no papel, né? A ideia é a mesma, uma coisa não inviabiliza a outra. Muito bem. O que falta no meu desenho? Falta eu colorir o desenho. Então é isso que eu vou estar fazendo agora.
Voltamos. Então, o que nós fizemos aqui? Recortamos, certo? A dica para a gente poder recortar certinho aqui é justamente poder medir com a régua 0,5 centímetro. Eu fiz uma linha com o lápis e aí eu cortei nessa linha do lápis aqui, não a linha que a gente cortou, certo? Então, o resultado é o nosso desenho ficar exatamente assim. Agora, com o nosso caderno aqui, né, eu vou poder escolher a melhor posição para a gente poder colar. Deem sempre preferência a colar nessa posição assim, não virado, tá? Assim, de preferência não. Tá? Sempre que possível, colem o desenho de vocês assim, tá? E para colar, então, com a nossa cola líquida, certo? Sem muito mistério, a gente vira aqui, né? Prepara e nós vamos colocar uma gotinha de cola em cada um dos 4 cantinhos. E não precisa mais do que isso, de verdade, tá? Ok, alinhas bem certinho e pode apertar um pouquinho aqui também. Tá, só cuidem, eu não ia passar a mão aqui por cima, porque de novo, o lápis de cor aquarelada ele podia borrar, tá? E beleza, tá pronto, caprichado, trabalho bem feito. Então, assim devem ser feitos todos os desenhos de vocês, né? Assistam e revejam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, enfim. Por exemplo, continuando aqui no nosso modelo, né? Então nós fizemos esse aqui, apenas a bússola. Então nós temos orientação pelo Sol para fazer, orientação pelo Cruzeiro do Sul, pela Estrela Polar, o GPS e copiar esse textinho aqui no caderno. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 desenhos nessa folha aqui para serem feitos. Ok? Então, 5 desenhos diferentes. Relembrando a folha de papel que a gente utilizou, né? Então, cabem muitos desenhos aqui, a gente pode reutilizar. Vamos estar recortando eles individualmente e colando no caderno, como o professor demonstrou aqui, certo? Então, usem os modelos, peguem as medidas e as proporções, as cores, né? Tenham uma ideia nas cores de vocês, do que cor utilizar. E o resultado final, então, é esse aqui, com o desenho pronto, finalizado, contornado com a caneta de desenho, né, colorido, recortado com a tesoura e colado no caderno com a cola líquida. E aí vocês todos estão de parabéns.